engordar, para se curar das doenças, eles chegavam muito doentes, e depois eles eram comprados e vendidos, como hoje se compra e se vende um cavalo, um boi, numa feira agropecuária do interior do Brasil. Então, o que nós vemos aqui? O comprador de calção azul examinando os dentes do escravo na presença do vendedor de calção amarelo. Então ele examinava os dentes, apalpava a pele, o músculo, mandava o escravo correr de um lado para o outro e depois ele fixava um preço. E esse escravo teria uma expectativa de vida de 30, 35 anos, não mais que isso, porque em função do cativeiro e das precárias condições de trabalho, o escravo não vivia muito e ele não se reproduzia em cativeiro com a mesma proporção dos brancos. Então, o tráfico negreiro era uma atividade muito importante. Provavelmente a atividade econômica mais importante do Brasil nessa época era o tráfico negreiro, para repor os estoques de mão de obra que morriam prematuramente nos seus locais de trabalho. Mas os escravos eram multipresença no Brasil. Isso surpreendia os viajantes que chegavam aqui. Eles vendiam carvão, milho, leite, capim, trabalhavam de forma avulsa. Aqui uma mina de diamante, em Diamantina, que naquela época ela se chamava Vila de Tijuca, em Minas Gerais. É uma cena curiosa, porque vocês observam que cada escravo está trabalhando numa caixinha. A água entra ali, lava o cascalho, onde supostamente estaria o diamante, e depois escorre nessa enxurrada aqui. E na frente tem os capatazes, observando atentamente o trabalho dos escravos. Por quê? Não sei se vocês viram um filme chamado Diamante de Sangue, que conta essa história. Ou seja, o diamante é uma pedra muito pequena e muito preciosa, e havia o risco teórico de que o escravo escondesse a pedra, engolisse, escondesse no calção e tal. Então aí aconteciam duas coisas: o escravo que fosse capturado roubando um diamante, ele levava 100, 200, 300, às vezes até 400 chibatadas, ou dependendo do valor da pérola, da pedra, poderia ser executado, morto no local, para servir de exemplo para o outro. Em compensação, o escravo que achasse um diamante e entregasse para o feitor que ficava ali na frente, ele poderia ganhar um prêmio em dinheiro ou até ganhar a própria liberdade. Então era uma espécie de um plano de incentivo que o minerador da época fazia para calibrar o seu risco e maximizar o seu lucro, e que os RHs de hoje aplicam de forma mais humana. E aí ocorre a grande transformação, né? Ou seja, o Dom João chega ao Rio de Janeiro, em janeiro de 1808, e uma semana depois ele toma a decisão mais importante dos 13 anos que ele permaneceria no Brasil, que foi a abertura dos portos. A abertura dos portos dizia o seguinte: pela primeira vez em 300 anos, o Brasil estava livre para comprar e vender produtos para qualquer país amigo que não fosse apenas Portugal, até então detentor do monopólio do comércio colonial. Isso é uma grande novidade. Mas o Dom João faz mais do que isso. Ele cria escolas de medicina, ele autoriza manufaturas, construção de fábricas, o que era proibido, construção de estradas. Depois ele cria o Banco do Brasil, a Justiça Brasileira, o Jardim Botânico, a imprensa real, que passa a imprimir os primeiros livros e jornais no Brasil. Ou seja, ele começa a transformar o Brasil de forma muito profunda e acelerada. Porque o Dom João era bonzinho? Não, porque ele era obrigado. Ou seja, está aqui um exemplo de pessoa em carne e osso, embora ocupasse o trono de Portugal, que age sobre a pressão das circunstâncias do momento. Por que ele abre os portos? Não por uma generosidade dele com os brasileiros que o haviam recebido, mas porque ele foi obrigado. Se vocês se lembrarem que os portos de Portugal estavam ocupados pelas tropas de Napoleão, se ele não abre os portos do Brasil, não havia para onde levar mercadorias do Império Colonial Português. Então tinha que abrir os portos do Brasil, mas era também o pagamento de uma dívida com a Inglaterra. A Inglaterra, que tinha feito a Revolução Industrial, precisava de novos mercados para desovar os produtos que estavam encalhados nas suas fábricas, e abrir os portos no Brasil era uma forma de expandir essas fronteiras mercantis da Inglaterra. Então é um preço que o Dom João paga à Inglaterra em troca do apoio que obteve nesse momento. Então o que o Dom João faz com as outras? Ele clona o Brasil, o Portugal no Brasil. Ele copia as instituições que até então funcionavam em Portugal. O banco que estava em Portugal vira o Banco do Brasil aqui. A imprensa régia que estava em Lisboa vem para o Rio de Janeiro. A fábrica de pólvora que funcionava em Portugal e era monopolista, vendia para todo o Império, vem embora para o Brasil também. É criada ali na região do Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Então Dom João copia Portugal no Brasil.
Isso é importante para entender a independência brasileira depois, ou seja, o Brasil que surge da independência é uma continuidade burocrática, institucional, administrativa de Portugal. E isso explica também essa construção, essa invenção do Brasil, que é um Brasil construído de cima para baixo. É diferente, por exemplo, da independência americana que eu citei há pouco. O que acontece na independência americana? Tem uma sociedade protestante que precisava alfabetizar até os seus escravos porque era preciso ler a Bíblia em casa. Então era uma sociedade alfabetizada, tinha um grande senso de participação comunitária nas suas igrejas, nos seus cultos. E essa sociedade faz a independência e constrói o Estado americano de baixo para cima. No Brasil é o contrário. É um rei que chega de Portugal e começa a construir tudo de cima para baixo. Importante para entender o Brasil de hoje. É um Brasil que é feito à revelia dos brasileiros. As instituições nacionais são construídas sem a participação de todos. É um rei que vem e organiza todo o resto. Importante para entender. Mas tem esse esforço civilizatório que eu citei há pouco. Chegam maestros, bailarinos, dançarinos, compositores, cientistas, pintores, que é uma tentativa de transformar esse local, que até então era analfabeto, selvagem, isolado, em alguma coisa relativamente digna de abrigar uma corte europeia, exilada nos trópicos. Tem uma invasão de produtos ingleses e surge uma nova corte. Quando o Dom João chega ao Brasil, estabelece-se de imediato um regime de toma lá da cá entre os brasileiros ricos que estavam aqui, a elite brasileira, e a corte que chega de fora. É importante levar em conta que o Dom João saiu de Portugal em situação muito frágil. Ele não tinha dinheiro para sustentar essas 10, 12 mil pessoas que atravessaram o Oceano Atlântico com a família real. Então o que ele faz? Primeiro ele contrata um empréstimo na Inglaterra de 600 mil libras esterlinas, que o Brasil herdaria depois da independência, e começa ali a dívida externa brasileira, com a vinda da corte. Na independência essa dívida já era de 2 milhões, incluindo a indenização que o Dom Pedro I pagou a Portugal. Mas ele também cria um Banco do Brasil. Ao contrário do que as pessoas imaginam, o Banco do Brasil não foi criado para fomentar o sistema financeiro nacional, mas para financiar as despesas da corte. Era onde os ricos da colônia, e o Brasil era mais rico do que Portugal proporcionalmente, o tráfico negreiro, os senhores de engenho e assim por diante, os ricos da colônia se tornavam acionistas, capitalizavam o banco e o rei tirava dinheiro sem fundo, sem garantia. Tanto assim que depois da independência o Banco do Brasil estava de tal forma quebrado que a única alternativa foi liquidar o banco. Esse banco que tem hoje aí foi recriado no Segundo Império, por inspiração do Barão de Mauá. E também começou a criar, o Dom João promoveu listas de doação voluntária. Então logo quando ele chegou, no primeiro dia, ele ganhou de presente de um grande traficante de escravos, chamado Elias Antônio Lopes, apelidado de Elias o Turco, a melhor casa da cidade, que é o Palácio da Quinta da Boa Vista, que está lá hoje em São Cristóvão até hoje, onde abriga o Museu Nacional. Em troca de que as pessoas se tornavam acionistas de um banco que elas sabiam que já nasciam quebrado, ou doavam dinheiro ao rei? Em troca de duas coisas: privilégios dos negócios públicos, concessões especiais e títulos de nobreza. Então esse Elias Antônio Lopes, que é o homem que doa a melhor casa do Rio de Janeiro ao rei, é também o homem que mais se enriquece nos 13 anos seguintes no Rio de Janeiro. Ganha títulos, ganha privilégios, ganha uma série de cargos especiais. Durante os 8 primeiros anos no Brasil, Dom João distribuiu mais títulos de nobreza do que em todos os 500 anos anteriores da história de Portugal. Tanto assim que tem um historiador baiano, tinha já morto, né? Pedro Calmon, que dizia: em Portugal, para se fazer um conde eram necessários 500 anos, no Brasil bastavam 500 contos. Ou seja, é um regime de toma lá da cá que explica também muito do Brasil de hoje. Quando você vê as transações no Congresso, as compras de voto em troca de segundo mandato e coisa assim, não é de hoje. Essa relação entre negócios públicos e privados já se estabelece desde essa época, no momento de criação do Brasil.